Execução da terraplenagem. Especificações de serviço do DENIT. Neste primeiro módulo, nós vamos ver as especificações de serviço do DENIT referentes à execução da terraplenagem e vamos ver a primeira delas, que trata de desmatamento, do destocamento e da limpeza do terreno. O DENIT possui 5 especificações de serviço relativas aos serviços de terraplenagem. Essas especificações podem ser baixadas no site do DENIT, no link indicado na figura. Essas especificações de serviço são serviços preliminares, caminhos de serviço, cortes, empréstimos e aterros. São as especificações de número 104, 105, 106, 107 e 108, todas de 2009. Vamos começar pela primeira delas, serviços preliminares, que é a especificação de serviço 104. Serviços preliminares de terraplenagem são aqueles relativos à limpeza do terreno e são divididas em 2 tipos de serviço: o desmatamento e o destocamento e a limpeza. Lembrando que, num caso geral de obra de terraplenagem, admite-se que o terreno esteja coberto por vegetação que deverá ser previamente retirada antes do início da terraplenagem propriamente dita. Dessa forma, o desmatamento consiste no corte e na remoção da vegetação. E o DENIT separa o serviço de desmatamento em 2 tipos. O primeiro é para quando a vegetação é de menor porte e as árvores têm até 15 centímetros de diâmetro. E o outro caso é quando a vegetação já é de maior porte e as árvores têm mais de 15 centímetros de diâmetro. No primeiro caso, o serviço deve ser feito com trator de esteiras com lâmina. Neste caso, o trator deve ser dotado de uma cabine metálica de proteção do operador para garantir proteção contra a queda de eventuais galhos das vegetações mais altas. Já as árvores com diâmetro maior do que 15 centímetros devem ser cortadas à mão com auxílio de motosserra. Esta figura propositadamente está mostrada uma prática errada, uma prática não de acordo com as normas, uma vez que o operador não está usando nenhum dispositivo de proteção ambiental. A norma da proteção individual, a norma do DENIT exige que, para a execução do desmatamento manual, os operadores estejam usando equipamentos de proteção individual, capacetes, fones, óculos e luvas e calçados adequadamente. Isto não é exigência só do DENIT, é exigência das famosas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. No caso, a norma que trata do emprego de EPIs é a norma reguladora 06. A vegetação que for cortada, ela não deve ser abandonada, ela deve ser cortada em toros e armazenada para um emprego qualquer. Ela não deve ser descartada, abandonada. Normalmente, as licenças ambientais das obras de terraplenagem indicam qual deve ser o destino a ser dado às toras das vegetações cortadas. Na maioria das vezes, ela pode ser doada aos moradores da região ou, em último caso, doadas para alguém que tenha interesse
uma vez que ela não deve ser largada, a vegetação que é cortada não deve ser abandonada na beira da estrada para evitar principalmente riscos de incêndio. Esta foto, por exemplo, mostra uma prática totalmente errada que foi usada no Brasil durante muito tempo, nos anos 70 e 80, quando não havia legislação ambiental. Naquela época, a vegetação era cortada e deixada na beira da estrada, no limite da zona de limpeza, até que ela secasse e, logicamente, depois era queimado. Verifica-se aqui na foto uma parte já queimada da vegetação que foi cortada e abandonada. Logicamente que hoje essa prática é totalmente desautorizada. Na região norte, na região amazônica, principalmente, onde há uma vegetação muito pujante, há uma prática que é seguir o princípio da intervenção mínima. O que consiste isso? Este princípio consiste em desmatar e limpar o terreno somente na faixa a ser necessária à execução da estrada. Ou seja, evita-se o desmatamento e a limpeza de toda a faixa de domínio da estrada, até como prevenção, uma forma de se evitar o início de processos erosivos devido à época de chuva muito intensa. Então, limpa-se o terreno somente na faixa interna dos offsets, ou seja, nos limites da obra. Aqui no caso é um local onde vai ser construído um aterro, e esses offsets, essa linha de offset, indica exatamente até onde vai ser necessário limpar o terreno. Este princípio da intervenção mínima tem sido muito obedecido, utilizado principalmente na região amazônica. Por exemplo, esta foto mostra uma visão da rodovia BR-319, Manaus-Porto Velho, num trecho que foi executado pelo Exército, onde se vê claramente que a faixa de domínio da estrada não foi integralmente desmatada. A faixa de domínio dessa estrada é de 80 metros para cada lado do eixo. No entanto, só foi desmatada a faixa necessária para a execução da obra, deixando a vegetação remanescente que não havia necessidade de ser removida. Uma vez que a vegetação foi cortada, há necessidade de remoção dos tocos que permanecem no terreno. Entra, então, a segunda fase do trabalho, que é o destocamento e a limpeza. O destocamento e a limpeza necessariamente deve ser feito com um trator de esteiras. E tem que ser um trator de grande porte, normalmente um D8 ou, eventualmente, um D9, para a remoção desses tocos e a limpeza do terreno. Uma observação interessante da especificação do DENIT é que ele diz o seguinte: nas áreas destinadas a aterros com cota vermelha abaixo de 2 metros, a camada superficial do terreno natural contendo raízes e restos vegetais deve ser devidamente removida. Lembrando que cota vermelha é a diferença entre a cota do grade e a cota do terreno. Então, a especificação do DENIT diz: se a cota vermelha for menor que 2 metros, o terreno tem que ser totalmente limpo e retirada todas as raízes e matéria orgânica. Não se pode construir aterro, se ele for menor que 2 metros, em cima de raízes ou matéria orgânica. No entanto, continua a especificação: no caso de aterro com cota vermelha superior a 2 metros, o desmatamento deve ser executado de modo que o corte das árvores fique no máximo nivelado ao terreno natural, não havendo necessidade do destocamento. Isto é o resultado de uma experiência dos anos 70,
mostrando que os aterros que têm mais de 2 metros de altura, não há necessidade de se remover os tocos. O cuidado deve ser apenas que as árvores devem ser cortadas o mais rente possível ao terreno. Mas não há necessidade de remoção dos tocos nem dos restos de raízes. Ficou provado, nos anos 70 e 80, quando houve uma grande atividade de construção na região amazônica, que os aterros que eram executados em cima de restos de vegetação e raízes, quando o aterro tinha mais de 2 metros de altura, neles esse material orgânico não influenciava no comportamento do aterro. Então, muitas vezes é uma economia grande que se faz de emprego de máquina, não sendo necessário, então, destocar quando o aterro tiver mais de 2 metros. O final, então, das atividades de desmatamento, destocamento, de limpeza, o terreno, então, estará livre de restos de raízes e de matéria orgânica. Todo material cortado, ele não deve, lembrando, não deve ficar deixado na margem da estrada. Todo esse material orgânico, ele será futuramente empregado na recuperação ambiental de áreas degradadas. Este resto de vegetação cortada, ele deve ser guardado num local devidamente indicado, então, para que não haja dúvida que aquilo seja um material que está sendo abandonado, é bom assinalar com uma placa que se trata de um bota-espera. Esse material será utilizado depois da terraplenagem concluída para recuperar áreas degradadas, uma vez que eles consistem num excelente adubo para favorecer o renascimento da vegetação. A atividade de terraplenagem, ela provoca uma degradação muito grande ambiental e que precisa ser recuperada após o término das obras, principalmente a exploração de caixas de empréstimo, as jazidas de materiais. Ao final da exploração, elas precisam ser recuperadas, senão provocarão futuramente, será a causadora de graves erosões e danos ambientais. Então, todo aquele resto de vegetação estocado, no final da obra, deverá ser espalhado adequadamente nessa região, de formas a favorecer o renascimento da vegetação. De formas que, no final do desmatamento e da limpeza, o aspecto final deve ser exatamente esse, ou seja, não ficaram vestígios da vegetação cortada, nem das árvores, nem das raízes, o terreno está totalmente limpo e desimpedido, repetindo, evitando o risco de ocorrência de incêndio com esse material, caso ele fique exposto na beira da estrada. A medição do serviço de desmatamento e limpeza, ele está regulado nos itens 1.8.11, 1.2 e 1.3 da especificação do serviço. Então, dizem esses itens: as árvores com diâmetro inferior a 15 centímetros devem ser medidos em metro quadrado. Então, o pagamento pelo serviço de desmatamento, destocamento e limpeza é calculado por metro quadrado de serviço. Já se as árvores têm diâmetro igual ou superior a 15 centímetros, elas são pagas, elas são medidas isoladamente. Então, é pago individualmente, em 2 níveis de pagamento. Árvores com diâmetro de 15 a 30 centímetros e árvore com diâmetro superior a 30 centímetros. Então, vegetação acima de 15 centímetros é pago por unidade. Há um preço para árvores de 15 a 30 centímetros e outro preço para árvores com diâmetro maior que 30. Para que não haja dúvida aonde que deve ser medido o diâmetro das árvores, tendo em vista que as árvores
tem um diâmetro maior rente ao nível do terreno, rente ao chão. Então, convencionou-se, o DENIT convencionou, que o diâmetro da árvore deve ser medido a 1 metro de altura do nível do terreno, que é o que está falado no item 813. Para efeito da aplicação do disposto em 8.1 e 8.2, o diâmetro das árvores deve ser apreciado a 1 metro de altura do terreno, para que não haja dúvida onde medir o diâmetro da vegetação. A título de exemplo, na atual tabela de preços do DENIT, aqui para a região sudeste, no Rio de Janeiro, o desmatamento e limpeza de árvores até 15 centímetros é pago por metro quadrado e o preço hoje é de 38 centavos por metro quadrado. Já o destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 é pago por unidade. Hoje, o DENIT pagaria R$ 20,52. E para a árvore acima de 30 centímetros, cada unidade cortada e destocada, R$ 51,30. Com isso, nós terminamos o primeiro módulo.